passada, só repetindo aqui, nós tínhamos que introduzir esse termo aqui como a correção relativista na equação de Schrödinger. Então, eu vou colocar esse parâmetro psi aqui, que é um parâmetro fictício, só para marcar a correção relativista. Se a gente quiser falar da equação de Schrödinger tradicional, faz psi igual a zero. Se eu acender o parâmetro psi, fizer ele igual a 1, eu tenho exatamente a equação de Schrödinger corrigida. Vou fazer isso, que aí a gente faz toda a equação, faz o tratamento geral, e aí a hora que a gente quiser, a gente acende ou apaga esse parâmetro aqui. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia, esse termo aqui, isso aqui é o termo cinético. Isso aqui é P2 sobre 2N. E isso aqui é o termo de correção relativista. Isso aqui, então, quer dizer, do ponto de vista, se a gente estivesse falando de uma mecânica clássica, essa aqui é a energia da partícula livre. Então, isso aqui está dando para mim P2, P ao quadrado, sobre 2N. E esse, com o sinalmente, quer dizer, menos isso é P2 sobre 2N. E esse termo aqui, ele está dando para nós a correção relativista. Então, isso aqui é menos h cortado ao quadrado laplaciano é P2. Então, isso aqui é P4. Então, esse termo aqui isso aí mantém o sinal negativo. É menos o momento à quarta sobre 8m3. Certo? Só estou chamando a atenção, esse sinal menos desaparece porque menos h cortado ao quadrado laplaciano é que é o P2. Então, aqui na verdade, isso aqui é menos h cortado ao quadrado laplaciano ao quadrado. Então, o sinal menos desaparece. Então, se já é o P4, então esse sinal menos aqui persiste. Então, isso é a correção de natureza relativista. Então, a gente pode fazer uma estimativa. Vou comparar, por exemplo, será que esse termo aqui realmente é muito pequeno em relação a isso? Vamos ver o nível de... Vamos supor uma situação em que eu tenha um elétron, né? Se a gente tiver um elétron com uma velocidade... Vou pegar um elétron tipo o elétron atômico, né? O elétron da matéria condensada, dos metais, né? O elétron que pode ter uma velocidade... Vamos colocar aqui a velocidade do elétron, quer dizer, o fator V sobre C do elétron tem módulo, né, claro? É na faixa de 1 sobre 140, vamos botar na faixa de 10 a menos 2. Vamos pensar que o V sobre C é na faixa de 10 a menos 2. Então, mais ou menos, como é que fica o momento do elétron, né? Então, o momento relativista, trabalhando agora em módulo, estou esquecendo agora... Já estou pensando no módulo. É M, V, gama, né? Momento dessa hora, gente, momento relativístico. Vamos juntar aqui. Não vou nem colocar o momento relativístico. Vamos colocar o momento, vamos colocar MV. O MV do elétron. Vamos colocar assim. Vamos ver que a gente já, como eu estou na mecânica clássica, a mecânica quântica baseada na física newtoniana, eu vou usar a expressão do momento como expressão newtoniana. E eu estou usando a relatividade como correção. Então, eu estou fazendo, vamos dizer, do ponto de vista da cinemática, eu estou fazendo física clássica. Então, vamos ver mais ou menos a estimativa do momento desse elétron. V é 10 a menos 2C. Então, isso aqui fica na faixa, a gente pode até, vamos chamar isso aqui de beta. Depois a gente, no final do dia, dá um valor para beta. A gente pode trabalhar com elétrons ultra-relativistas, elétrons menos, a gente dá um valor para beta. Então, beta é V sobre C. Tá, então, se eu usar essa expressão aqui para o momento, tá, não vou usar a expressão relativista, porque eu estou fazendo física newtoniana combinada com a mecânica clássica. A relatividade é apenas uma correção. Então, eu estou, em vez de usar a expressão relativista, a forma relativista do momento, eu uso a forma K clássica, newtoniana. Mas então eu vou relacionar. V é beta vezes C. Então, eu vou ter aqui beta, que é o fator que me dá relação, né? Beta MC. Vamos usar essa, e depois a gente dá valores a beta, claro, a massa do elétron eu sei, isso que eu sei. Então, esse termo que eu tenho aqui, quer dizer, o termo cinético, né? Que é P2 sobre 2N, né? Que é P2 sobre 2N, vamos escrever dessa forma.
P2, C2, multiplica e divide por MC2. Vamos colocar assim, né? Que eu acho que fica mais fácil. E aí aqui eu já uso direto a expressão da energia de repouso do elétron, né? E aqui eu tiro esse PC, né? Vamos dizer assim, esse PC, vamos botar aqui, eu vou ter aqui MC, vamos dizer assim, ou eu boto P2, eu vou substituir, então, peraí, vou fazer o contrário, vamos fazer o extensão, vou apagar essa expressão, hein? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o P2, então, P2 vai ser beta 2, M2, C2, sobre 2M, ficou isso aqui, vamos fazer esse botar assim. Então, a gente pode colocar aqui, fazer assim, a gente bota aqui o C2, para ficar a massa de repouso, colocar assim, energia de repouso do elétron, e multiplico, acho que assim fica mais fácil, né? O C2 aqui, fazer isso. Então, para poder não ficar computando as unidades, né? Botar tudo já em unidade relativística. Então, aqui o que eu fiz foi isso, né? Só substituir isso aqui, eu estimei o momento do elétron, né? Está aqui, beta 2, M2, C2 sobre 2M. Para usar aqui, não usar a massa do elétron, né? A gente pode, vamos usar a massa do elétron em unidade de média, né? Eu sei que para o elétron, MC2 é aproximadamente 0,51 médios. E a massa de repouso do elétron é médio por C2. Então, MC2 já me dá uma unidade de energia, é energia de repouso, né? Então vamos botar aqui o MC2, que facilita a vida. Nesse caso você já não está com o MC2 ali em cima? Oi? Nesse caso você já não está com o MC2 ali? Aqui? Tirando esse C2 de baixo, você também vamos botar aqui, deixar aqui, é porque aqui eu teria. Então beleza. Tem razão, tá? Fazer isso. Gabriel, né? Isso. Tá certo, nem preciso fazer, tá certo, Gabriel? Eu tenho M2, C2 aqui, eu tenho M, então eu já tenho. Obrigado. Fica bem mais fácil, né? Estava complicando. Beta 2 sobre 2. E aí fica o MC2. Obrigado, tá? Perfeito. Então eu sei quem é o MC2, galera. Já tinha o MC2 preparado ali, de fato. Então eu já sei quanto vale isso, sei quanto vale o fator beta. Eu tenho uma estimativa aqui, então eu considero aqui que é quanto a velocidade do elétron é uma fração da velocidade da luz, já me dá uma estimativa da energia cinética. Só que eu quero só fazer uma estimativa desses termos aqui, que a gente está falando do limite baixamente relativístico, esse termo realmente é uma correção, para a gente pegar um pouquinho de ordens numéricas também. Então vamos pegar esse termo agora que vai aparecer no ensinamento depois, que é o P4 sobre 8 M3C2. Então vamos fazer a mesma coisa, vamos substituir o P4, que vai ser o beta 4 M4 C4, né? P4 M4 C4. Beta 4 M4 C4 sobre 8 M3 C2. Então, de novo, aí seguindo já a sugestão do Rafael, já fica pronto. Aparece beta 4 sobre 8 e aparece um MC2. Então, na verdade, a gente não está nem ficar tanto comparando, porque a gente já está vendo que esse termo aqui, a razão entre esse termo e o termo cinético usual, esse MC2 fatora, vai dar no fundo um beta 2, né, sobre 4. Quer dizer, se eu pegar o termo cinético, vou pegar o termo de energia cinética usual sobre o termo, a energia devido à correção, se a razão é o contrário, a correção sobre o valor maior, né? A gente tem uma fração. Então, se eu pegar a energia cinética, termo de correção relativística, sobre o termo de energia cinética, né? Então, fazendo essa razão aí, vai sobrar um beta 2 sobre 4. Certo? Beta 2 sobre 8, beta 2 sobre 2. Então, beta 2 sobre 4. Então, se o beta, por exemplo, se eu tiver um elétron muito pouco relativístico, se eu tivesse um elétron com beta igual a 10 a menos 3, 1 milésimo da velocidade da luz, então esse termo aqui seria uma ordem de 10 a menos 6. Se eu pegasse um termo, um beta na taxa de 10 a menos 2,
que são os termos do tipo relativismo, assim, tipo átomo de hidrogênio. No átomo de hidrogênio, a velocidade característica é C sobre 140. Então, vamos dizer, na faixa de 10, não é um elétron relativo de matéria condensada, de supercondutores, esses elétrons em materiais metais condutores, assim, é sempre nessa faixa C sobre 150, por aí, a 10 a menos 2. Então, nesse caso, a correção já é uma correção na faixa de 10 a menos 4. Claro que na mecânica quântica, a gente tem precisão. 10 a menos 4 é um termo, não é tão pequeno assim, porque na mecânica quântica, o problema é em medidas quânticas, nós temos precisões até de 10 a menos 8, 10 a menos 10. Então, esse termo aqui já não é tão pequeno. Então num problema, vamos dizer, não relativístico, né, baixamente relativístico, esse termo aqui já pode ser bem razoável. Agora, se o elétron for um elétron de um acelerador, né, se tiver um elétron do tipo do LEP, né, desses elétrons de aceleradores, são elétrons a velocidade é 0,99 da velocidade da luz, aí esse termo aqui se torna bem robusto. E claro que essa aproximação é totalmente ruim, porque essa aproximação, desde o início, nós falamos. Esse termo aqui, lembra que na aula passada nós falamos que a relação tinha que acontecer que esse termo aqui, PC, momento vezes C, sobre MC2, muito menor do que 1. Isso, então, era a relação que dizia que a grande parte da energia do elétron, da partícula, está na massa de repouso. Isso aqui, então, e ele tem pouca energia sob a forma de momento, então ele tem pouca energia cinética. Então, esse é o limite pouco relativístico. Agora, o limite que a gente o limite fortemente relativístico é quando esse termo aqui é dominante. Quando PC sobre MC2 é 1 ou maior do que 1, é bem maior. Então, nós estamos trabalhando no limite não relativístico, então vamos manter aquela equação, que esse termo aqui também não é tão desprezível assim, em situações bem razoáveis, em situações bem próximas da nossa realidade experimental. Então, vamos trabalhar essa equação. Então, eu coloquei, não sei se quantos de vocês tentaram fazer isso em casa, que era reescrever. Nós fizemos na aula passada a equação de continuidade para a equação de Schrödinger normal. A gente queria começar a ver qual é a equação de conservação que está associada à equação de Schrödinger. Então, na aula passada, a gente esqueceu esse termo, no fundo fez o psi igual a 0 e trabalhou com essa equação sem esse termo. Agora, hoje, vamos fazer a equação já geral, que aí a gente depois no final recupera a situação tradicional ou a situação que eu quero a correção. José, depois eu acho que não tem que passar por ele. Fala um pouco assim sobre essa questão do princípio da complementaridade. Tá. Quer dizer, que você também sempre tem onda e também tem onda, né? Tá. Dando interpretação, tipo de... Tá certo, eu volto um pouquinho, a gente discutiu isso, mas eu volto, claro. Então vamos fazer o seguinte, vou pegar essa equação, o truquezinho da aula passada. Vamos pegar essa equação, vou apagar então isso aqui tudo, vamos pegar essa equação e multiplicar toda ela por psi estar, pelo conjugado complexo do psi. Então vamos lá. Então, o primeiro passo que a gente fez na aula passada foi esse. Então isso aqui vai ficar menos h cortado ao quadrado sobre 2n psi estar. A gente já pode até, se quiser, colocar o termo de potencial, mas como a gente viu na aula passada, o termo de potencial ele é irrelevante para a equação de conservação, a equação da lei de continuidade. Então, não vou colocar o termo de potencial, porque ele vai produzir um V, psi estar, psi. E aqui embaixo a mesma coisa, V, psi estar, psi. Então, quando eu subtrair as duas equações, porque esse é o procedimento da aula passada, a gente está fazendo exatamente a mesma coisa, só que agora incorporando esse termo novo. O termo de potencial desaparece. Então, não vou colocar o potencial. Poderia se colocar, mas ele em duas linhas vai desaparecer, vai se cancelar. Então, ficou psi estar, psi. A mesma coisa aqui, psi estar aqui, multiplicando do Laplaciano ao quadrado. Laplaciano, isso aqui então significa Laplaciano do Laplaciano, duas vezes atuando com Laplaciano em cima de psi. E se fosse uma variável só, isso aqui seria a quarta derivada em relação a x. Seria D4 dx4. Mas claro, Laplaciano, se eu tiver um problema tridimensional, isso é D2 dx2 mais D2 dy2 mais D2 dz2. E
aplicado nele mesmo. Então eu teria D4, X4, D2, Y2, D2, DC2, e tudo. Então seria isso aqui aplicado a ele mesmo. Uma coisa longa. Mas se eu tivesse uma variável apenas, isso aqui seria o D4, DX4, tá certo? Bom dia, gente. Muito bem, então vamos fazer agora, o grupo da aula passada era o que agora? Pegava essa mesma equação de Schrödinger e tirava o conjugado complexo dela, sem o estar. Então, a gente pega a equação, aqui eu também esqueci de multiplicar. Então, aqui vai ficar I, se estar, deve-se DT. Só para vocês que chegaram agora, eu estou fazendo o problema da aula passada, que eu tinha deixado para pensar em casa, a equação de continuidade da equação de Schrödinger para a correção relativista. Eu botei esse parâmetro xi aqui, fictício. Se xi é 0, a gente recupera a equação de Schrödinger original. Se o xi é igual a 1, eu ganho a equação corrigida. Então eu faço o xi, deixo o xi para seguir, né, a correção relativista. Então o segundo passo era pegar a equação de Schrödinger original e tirar o conjugado complexo. Então esse termo aqui continuava menos h cortado ao quadrado sobre 2n, aí ficava Laplaciano de psi. No fundo eu vou tirar o conjugado complexo dessa equação. Então o psi está, fica o psi, e esse psi fica o psi está. Então vou pegar o conjugado complexo dessa equação. Aqui, menos psi, h cortado à quarta sobre 8 em 3c2. E aí fica psi, Laplaciano do psi estar. E aqui, quando eu tirar o conjugado complexo, fica menos i, h cortado, psi, derivada temporal do psi estar. Então, fiz essa operação. E aí agora, como a gente fez na aula passada, a gente subtrai uma equação da outra, para ver, porque a gente quer ganhar esse sinal aqui, mas para poder fazer uma equação de continuidade, ter o DDT de uma grandeza só. Então, eu vou pegar essa equação menos essa. Então, aqui vai ficar mais, aqui vai ficar mais, e aqui vai ficar mais. Beleza. Então, nós vamos ter esse termo aqui, menos, então a gente vai poder fatorar. Menos, vamos pegar só o termo cinético. Então, deixa eu pegar aqui. Gente, eu já sei que esses dois, vamos fazer isso aqui rápido, porque isso aqui basicamente a gente fez na aula passada. Esses dois termos aqui, não tenha dúvida, eles dois se somam, né? Usando a regra de Leibniz, né? Esse termo aqui é a derivada do psi vezes o psi estar, e esse é a derivada do estar no psi. Esse termo mais esse termo dá a derivada do produto, tá? Simplesmente IH cortado DDT do psi estar psi. Então, esse é o primeiro termo. Já aparece um termo típico de equação de continuidade, que é a derivada temporal de alguma grandeza que a gente vai identificar como uma densidade. Agora, a gente tem que ver a equação de continuidade. O segundo pedaço de uma equação de continuidade é a divergência de um vetor que a gente vem interpretar como a densidade de corrente associada a essa grandeza. Então, daqui desses termos, eu tenho que extrair uma divergência. Esse termo aqui a gente trabalhou na aula passada, quando a gente subtrai, faz essa operação, agora eu somo, né, porque eu já estou subtraindo, pegando isso como isso, eu fatoro aqui o menos h cortado ao quadrado sobre 2m, né? E aí a gente ficava com aquele primeiro termo lá, que é psi estar, Laplaciano de psi, menos psi, Laplaciano do psi estar. Botei o menos em evidência, então o segundo termo fica certo. Bom, aí a gente lembrava o seguinte: Laplaciano é a divergência do gradiente. Isso aqui é a divergência do gradiente. Aí a gente pode pensar que isso aqui, esse termo sozinho, ele é a divergência de quem? Do psi estar gradiente de psi. A gente sabe que a divergência desse produto todo é o gradiente do primeiro escalar do gradiente do segundo, que não está aqui, então eu tenho que subtrair. Compensar, porque esse termo aqui não tem aqui. Menos gradiente do primeiro escalar gradiente do segundo, certo?
Quando eu abrir essa divergência aqui, vai ficar gradiente disso, escalar, gradiente disso, que cancela aqui. Mais esse cara laplaciano disso. Então, daqui para cá eu tenho uma identidade assim. Eu faço o mesmo procedimento aqui. Então, aqui eu vou ter a divergência, também eu produzo uma divergência de quem? Do psi gradiente do psi estático. Mas, de novo, ao fazer isso, eu gero um termo que não está ali. Eu tenho que compensar subtraindo o gradiente de psi escalar. Gradiente de psi estático. Tá certo? Então, esse termo aqui vem com sinal menos e esse termo aqui passa a ter sinal mais. Então, no final do estudo, esse termo aqui vai cancelar esse termo aqui e sobra para nós algo desejado, que é justamente menos, né? Vai sobrar uma divergência de quê? Desse terminho aqui, menos h cortado ao quadrado sobre 2m psi estar gradiente de psi menos psi gradiente de psi estar. Então, isso aqui eu já vou identificar como um pedaço da corrente. É a corrente gerada, que nós já tínhamos, inclusive, tirado na aula passada, que era a corrente tirada pelo termo cinético da equação de Schrödinger. Então, a gente já tem uma contribuição, vamos colocando aqui. Então, eu já tenho divergente, aquele terminho lá, vou só marcar assim, menos h cortado ao quadrado, né, sobre 2m, psi estar, gradiente de psi, menos psi, gradiente de psi estar. Então, beleza, esse termo aqui, a gente recuperou o que veio na aula passada. Então, mas agora tem que ter uma contribuição. Agora vem um pedaço com o psi, que é um pedaço que marca, né, a contribuição relativa. Então, vamos ter que fazer. Só que agora a gente tem dois laplacianos. Parece aqui, nós vamos ter dois laplacianos. Então, vamos fazer esse aqui. Então, esse termo aí para nós, vamos fazer a mesma coisa, vai ficar, vamos botar o psi, evidência, e ali menos, vou botar aqui menos psi, né? H cortada a 4 sobre 8 entre 3 e 2. Aí nós vamos ficar com essa combinaçãozinha. Psi estar, laplaciano de psi menos psi laplaciano do psi estar. Certo, né? Senão tá ok. Bom, então vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Aqui é a mesma coisinha. Nós temos que esse termo aqui, ou esse laplaciano aqui, é a divergência de um gradiente. Então vamos pensar que a gente possa fazer o seguinte. Vou pegar esse termo aqui, vou escrever. Aqui tem uma, fazendo semelhantemente a outra, chamo isso aqui de uma outra coisa, como se isso aqui fosse uma outra função, e eu colocasse aqui divergência do gradiente. Então esse termo aqui vai ficar divergência de quem? Do psi estar laplaciano de psi. Então, se eu fizer divergência do gradiente, do laplaciano de psi. Se eu abrir esse termo aqui, ele vai fazer igual o outro termo. Ele vai pegar o gradiente disso aqui, fazer produto escalar com esse gradiente, que não tem nada a ver com esse termo. Então eu tenho que subtrair. Então eu vou ter que arrancar fora daqui esse terminho aqui, gradiente do psi estar, escalar, gradiente do laplaciano de psi. Agora, o segundo termo que eu gero é psi estar, divergência do gradiente, que dá um laplaciano, então ficam esses dois laplacianos aqui. Então, esse termo que está aqui é essa diferença aqui. De qualquer maneira, eu já produzi o que eu queria. Eu preciso produzir uma divergência. Eu tenho que me virar aqui para que essa equação, no final de tudo, tenha aquela mesma estrutura, divergência de um vetor. Então, aqui tudo bem. Agora vamos ver esse termo aqui. O que eu posso fazer com esse mesmo história? Claro que eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu tenho uma divergência de um gradiente. Então, minha primeira providência vai ser colocar divergência
gradiente do Laplaciano do psi estar. Então é claro que o termo que está lá eu vou produzir aqui quando essa divergência vier para cá. Mas o termo novo que surge é o gradiente desse cara escalar gradiente desse cara. É novo, então eu vou ter que subtrair aqui o gradiente do psi escalar o gradiente do Laplaciano do psi estar. Então, agora observe que esse termo aqui, diferentemente do caso anterior, não se cancela. Porque aqui eu tenho o gradiente do psi estar. Eu tenho o gradiente do psi. Esse termo aqui é conjugado complexo desse. Então eu ainda tenho que fazer mais alguma operação. De qualquer maneira, eu já estou gerando, já estou gerando esse termo aqui. Então, já apareceu uma parte do que eu queria. Vou fazer o seguinte, vou coletando aqui. Já apareceu esse psi aqui, né? Vamos botar então esse menos psi em evidência. H cortada quarta sobre 8 M3C2, tá? Estou só retomando ali e vou colocar o terminho novo que apareceu, que é esse aqui. Apareceu esse psi estar gradiente do Laplaciano de psi, é esse cara aqui, né? E esse termo aqui aparece no sinal menos, tá? Menos psi gradiente do Laplaciano do psi estar. Então, isso é uma parte. Agora, esse pedaço aqui está feito, ó. Isso menos isso. Agora a gente tem que ver o que vai dar procedimento para transformar os termos que não se cancelaram, que sobraram, né, no que a gente quer. Então vamos apagar isso aqui. Então a gente ficou agora com esse menos, psi, blá blá blá. Vou apagar aqui. Então nós vamos trabalhar agora esse termo aqui. Menos gradiente do psi estar escalar gradiente do Laplaciano do psi. E aí esse termo que tinha um sinal aumento vai aparecer com mais gradiente do psi. Tem que ser sempre um termo menos o seu conjugado complexo, porque isso dá um i, né? Tá certo, né? Então aí tem que dar. A gente vai ter esse i aqui, tá certo? Tá tudo puramente imaginário. Vamos ter isso aqui, gradiente do Laplaciano do psi estar. Então estamos lá. Vamos agora trabalhar esse termo que sobrou e eu tenho que ver se eu enquadro esse termo naquela categoria de divergência de alguma coisa. Faltou uma divergência lá, né? Faltou? Faltou divergência. Antes do... Não, aqui eu já botei aqui fora. Tá. Certo? Obrigado. Deixa eu botar aqui, a divergência está fatorando. Obrigado. Muito bem, agora vamos ver, a gente tem que dar um destino para esse termo, ver se aparece a equação de continuidade. Então vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Agora eu tenho gradiente de alguma coisa, escalar gradiente de outra coisa. Eu tenho que colocar aí uma divergente. Então vamos pensar o seguinte, esse termo aqui, vamos ver se a gente poderia fazer isso, ficaria numa boa. Esse termo aqui é um Laplaciano, né? Se eu abro esse Laplaciano, ele vamos trabalhar só esse termo. Vamos trabalhar esse termo aqui e a gente vê como é que a gente vai fazer. Então eu tenho gradiente do psi estar escalar gradiente do Laplaciano do psi. Então, esse termo aqui é uma divergência do gradiente do psi. Vou colocar assim. Então, isso aqui é um gradiente, isso aqui é um escalar, que é Laplaciano, vamos botar assim, isso aqui é um escalar. É um Laplaciano. Então eu tenho gradiente de uma coisa vezes escalar gradiente de uma coisa que é escalar. Mas talvez seja, mas para eu obter uma divergência fatorada, vou ver se não vale a pena eu pensar nisso aqui da seguinte maneira. Um termo, vamos pensar nessa relação então, quando eu tenho divergência eu tenho isso aqui, de um escalar, vou botar assim, uma divergência de um escalar, vamos chamar um escalar de φ, que é essa estrutura que está aqui. Vou produzir o gradiente, então eu tenho a divergência de um escalar, que eu vou chamar de φ. E
o gradiente, ou vamos chamar de uma função vetorial. Vamos pensar nisso aqui, vamos retomar essa expressão. Então, isso aqui dá para nós divergência de φ escalar V mais φ divergência de V. Né? Essa é a expressão geral. A divergência de um escalar vezes um vetor. Então, fica o gradiente do escalar, vetor, mais o vetor, divergência, o escalar, divergência, vetor. Então, essa expressão do lado esquerdo é um escalar, a expressão do lado direito é um escalar. Então, isso aqui, por que eu estou fazendo isso? Porque isso aqui pode estar me inspirando a pensar uma coisa desse tipo. Eu tenho o gradiente de uma função, escalar um vetor. Quem é esse vetor aqui? É esse gradiente desse laplaciano. Então, isso me habilitaria a eu pensar que esse termo aqui, né, eu poderia pensar na divergência. Então, se a gente quiser pensar que esse termo aqui é a divergência, vamos colocar assim. Deixa eu pegar aqui uma outra. Dá licença aqui um instantinho. Vamos pegar essa equação aqui. Gente, vamos fazer o seguinte: vamos pegar esse termo aqui, só vamos trocar de ordem. Não vamos fazer nada, não. Então, é o seguinte: ó, gradiente, só para trocar de ordem. O escalar é comutativo. Gradiente, vou colocar assim: gradiência, gradiente de psi, escalar. Estou só reescrevendo esse termo. Vamos colocar isso aqui. Então, para mim seria interessante ver se eu consigo obter uma divergência. Então, eu poderia pensar o seguinte: divergência de algo desse tipo. Divergência do gradiente. Eu produziria aqui, eu tenho o psi estar, então isso aqui já me produz o gradiente do psi estar, beleza? E eu precisaria produzir a divergência de um vetor aqui. Então, digamos que eu colocasse aqui o laplaciano, pensar assim, o laplaciano de psi, vou pensar isso aqui, ó, psi estar. O que é esse termo aqui para nós? Vamos ver. Esse termo aqui para nós seria o gradiente disso aqui. Não, isso aqui não é um vetor, perdão. Então, isso aqui não é um vetor. Não posso colocar isso aqui assim, vamos pensar o seguinte: divergência. Vamos pensar que isso aqui fosse gradiente. Quantas derivadas eu tenho aqui? 3, né? Aqui eu tenho 2, eu teria que colocar mais uma derivada aqui. Então, eu teria divergente. Então, eu pensaria do gradiente. Vamos pensar aqui: o gradiente de 2 escalares. Será que seria mais vantagem? Não, eu tenho esse produto escalar aqui. Então, eu teria que produzir o gradiente de um escalar. Se eu pegar também isso aqui, ó, o gradiente de 2 escalares, é o gradiente do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, gradiente do segundo. Mas eu não produzo a divergência. Então, o negócio é o segundo. Oi? Pode falar? Em relação ao que você fez isso aqui, você chama aquele primeiro do fio e o segundo do meio. Esse aqui é um laplaciano, né? Esse aqui é um escalar. Tá? E aí eu poderia pensar, mas isso aqui é um vetor, né? Então, eu pensaria, botar aqui, vamos dizer, o laplaciano, eu tenho 3, 1, 2, 3, 4 derivadas. Vou botar 2 derivadas aqui, vou botar assim, psi, e aqui a divergência do psi estar. Só para ver se a gente não vai voltar ao anterior também. Isso aqui me daria o quê? Me daria a divergência desse cara, divergência do laplaciano, tá? Que é isso que está aqui. E isso aqui é o gradiente do laplaciano. Tem que produzir um gradiente. E aí esse termo aqui me produziria o laplaciano do psi estar. Isso aqui não estaria legal, não. Eu poderia produzir, deixa eu pagar, eu teria que produzir um laplaciano, talvez, o ideal seja o seguinte: chamar isso aqui, como está isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa que o laplaciano do gradiente de psi, né? Isso aqui, ó, divergência do laplaciano de psi, eu estou simplesmente falando laplaciano do gradiente de psi. Então eu teria um laplaciano aqui e teria isso aqui. Então talvez isso aqui me inspire a fazer o seguinte: vamos ver se funciona. Divergência do laplaciano de psi, gradiente de psi estar. Vamos ver o que dá isso aqui para nós. Então, se eu fizer essa operação aqui, isso aqui vai me dar o gradiente desse cara, o gradiente do laplaciano de psi escalar, gradiente de psi estar, mais Laplaciano de psi estar.
certo? Se eu fizer esse trabalhinho aqui. Tá, então, o que eu fiz aqui? Eu só ocultei isso aqui. Em vez de pegar o gradiente do Laplaciano, eu peguei o Laplaciano do gradiente. Botei esse Laplaciano aqui, só para ver se isso aqui funciona. Eu vou pegar essa expressão, divergência do Laplaciano de psi vezes o gradiente de psi estar. Usando a nossa expressão, a divergência de um escalar vezes um vetor é o gradiente desse escalar, esse vetor, está aqui, mais essa divergência atuando aqui, produzindo isso aqui. Então, esse termo aqui deu isso aqui, mas esse termo aqui não está presente. O que a gente tem é esse termo aqui, que é isso que está aqui, ó. Gradiente de psi estar, escalar, Laplaciano, isso aqui, gradiente do Laplaciano de psi é o Laplaciano do gradiente de psi estar. Então, esse termo que está aqui é isso menos isso. Então, vamos fazer o seguinte. Então, esse termo que está aqui, que é esse aqui, ó, vou apagar, é isso menos isso. Certo? Então, esse primeiro termo aqui, é esse aqui, gradiente, vou botar aqui o sinal menos, para a gente não se esquecer de ter menos, a gente acerta. Mas esse termo aqui, ó. Então, a única brincadeirinha que eu fiz aqui foi, para poder facilitar a nossa vida, foi pegar esse gradiente do Laplaciano e escrever como sendo o Laplaciano do gradiente. Quer dizer, isso aqui eu posso fazer, né? Se eu pegar o gradiente de um escalar, que seria o Laplaciano de um φ, isso aqui é a mesma coisa que eu chamar o Laplaciano do gradiente desse φ. Então tá jóia. Então esse termo aqui eu já consegui jogar para ele, já consegui produzir uma outra divergência, que é essa aqui. Então esse termo aqui dá o quê? Deixa eu apagar isso aqui, que é esse termo aqui, ele vem com sinal menos. Então vai aparecer aqui um menos e aqui um mais. Beleza. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Aqui eu vou fazer mesmo truquezinho, botar Laplaciano do gradiente do psi estar. E escrever isso aqui como sendo a divergência do gradiente do psi, que é um vetor, né? Vezes esse escalar, Laplaciano do psi estar. Então eu estou querendo ver se esse termo se enquadra aqui. Então, produzir essa coisa aqui, esse termo que dá. Divergência desse gradiente aqui. Que dá o Laplaciano do psi. Vezes esse termo aqui. Então, fica a divergência desse cara vezes esse cara. Agora, mais esse cara escalar gradiente desse. Então, mais gradiente do psi escalar gradiente Laplaciano do psi estar. Então, na verdade, o termo que eu quero, que é esse aqui, ó, é Laplaciano, esse aqui, gradiente de psi escalar, Laplaciano do gradiente de psi estar. Então, esse termo é esse, ou seja, é esse menos esse. Esse termo menos esse. Então, tá lá. E aí agora, esse termo vem com sinal mais. Então, quando esse termo vem, então é isso com isso. Então, esse termo que ficou extra, agora cancelou esse. Ó. Esse aqui é a mesma coisa, só trocar a ordem. E aí a gente ficou limpinho com uma divergência. Ficou a divergência disso e a divergência disso. Com esse fator comum, ó. Menos H cortado, psi, lá. Então, agora é só pegar. É só jogar. A divergência já está lá fora, entra esse termo, menos esse termo. Então, vai entrar aqui. Mais gradiente do psi, Laplaciano do psi estar, menos gradiente do psi, Laplaciano do psi estar, menos gradiente do psi estar. Usar um gradiente só disso, Laplaciano só disso, menos o gradiente do psi estar, Laplaciano do psi. Aí fecha aqui. Fecha aqui. Então, a gente consegue, deixa eu apagar isso aqui, a gente consegue enquadrar a correção relativa também dando uma contribuição
Eu vou fechar agora. Então a gente consegue mostrar que a partir dessa equação de Schrödinger com a correção relativística, a gente ganha uma lei de continuidade, que é essa aqui, ó, IH coordenado. Vamos botar aqui DDT. Do IH coordenado. Se estar. Se. Vamos fazer uma coisa, já vou dividir, então ficou esse termo do lado direito e esse termo aqui do lado esquerdo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou já dividir tudo por IH cortado. Eu tenho, vocês estão pegando, né? Estão pegando. Isso tudo que está aqui é aquele termo ali. Isso é igual a tudo isso que está aqui. Então, vou tirar, vou limpar isso aqui para ficar uma expressão positiva definida. Eu vou tirar o IH cortado aqui e, claro, vou dividir por IH cortado. Cancela aqui. Vou dividir por IH cortado. E aí, claro, vou levar esse termo para o lado direito. Então, vou trazer esse termo para cá mais a divergência. Só que, agora vamos ter que olhar aqui. Quando eu jogar esse termo para o lado direito, isso aqui vai ficar mais. Isso aqui, esse fator todo aqui vai ficar mais, tá? Então vai ficar mais a divergência de tudo aquilo que está dentro do colchete. Só que I embaixo é menos I em cima. Então vamos colocar assim. Menos I. Está cortado. O I embaixo, né? Que era positivo, fica menos I em cima. Sobre 2M. Então isso aqui é a contribuição de Schrödinger normal. Você está gradiente do psi. Menos psi gradiente do psi está. Então isso aqui é o que a gente já tinha feito da outra vez. Agora mais a parte nova. A mesma coisa, tem o I embaixo, então ele sobe menos I em cima. Então fica menos. Aí o parâmetro que a gente colocou fictício, para poder seguir a correção relativística. Então fica aqui menos, então fica I, H cortada, terceira potência, sobre 8, M3, C2. E aí agora fica aquela expressãozinha lá toda. Se estar gradiente do Laplaciano do psi menos si gradiente do Laplaciano do psi estar mais Laplaciano, vou pegar esse termo aqui na frente, Laplaciano do psi estar gradiente do psi esse mais, né? Menos Laplaciano do psi gradiente do psi estar. Fecha aqui, dá certo. Então a gente vai chamar isso tudo aqui, tipo de equação de continuidade. A gente vai ter DDT, a gente sempre identifica a derivada temporal de alguma divergência, de alguma densidade, mais a divergência de alguma corrente, a divergência de uma densidade de corrente, né, associada àquela grandeza. Pelas dimensões, a gente vê essa grandeza aqui, vamos dizer, é uma certa grandeza, é uma grandeza física, vamos chamar essa grandeza aqui é uma certa grandeza F por unidade de volume, né, ou a densidade, e tempo. Então isso aqui é volume e tempo. Isso aqui é um gradiente. Gradiente já tem 1 sobre o comprimento. Então, isso que está aqui, para poder dar a dimensão correta, vai ter que ter a mesma grandeza física, uma área e um tempo, para poder dar a homogeneidade da dimensão. Né? Se eu disser que isso aqui é uma densidade, estou decretando, isso aqui eu vou interpretar como uma densidade. Então, é uma grandeza física por unidade de volume. Pode ser massa, pode ser carga, pode ser
energia, alguma grandeza física por unidade de volume e por unidade de tempo por causa do DDT. Como isso aqui já é 1 sobre comprimento, então para esse J a única coisa que sobra é a grandeza física por área e tempo. Mas uma grandeza física por área e tempo, né, que significa uma grandeza por unidade de área, significa um fluxo. Por unidade de tempo, então significa uma corrente. Essa grandeza está correndo e atravessando uma área. Então essa grandeza aqui a gente interpreta, que a gente chama de densidade, né, de corrente. Corrente porque é a grandeza por unidade de tempo, né? Densidade de corrente da grandeza. A grandeza física é. Então, se for massa, eu tenho uma densidade de massa e uma densidade de corrente de massa. Quer dizer, a massa que passa por unidade de área e por unidade de tempo. Vamos interpretar aqui daqui a pouco que a gente vai dar um sentido de probabilidade para isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que essa grandeza, então, essa equação, a equação de Schrödinger, nos deu essa equação de continuidade com essa grandeza positivo definida, isso aqui é módulo de π ao quadrado, então esse ρ para nós é não negativo, e aí temos esse J. Então, está aqui. Nós já tínhamos visto na aula passada, então, isso aqui é um número complexo menos o seu conjugado complexo. Então, isso aqui é I vezes alguma coisa real. Esse I cancela esse I. Então, essa grandeza aqui é real. A mesma coisa aqui. Esse I está aqui. Isso aqui menos o conjugado dele. Então, dá I vezes alguma coisa real. Isso aqui menos o conjugado dele. Dá I vezes uma coisa real. Então, isso aqui é puro imaginário. Isso é puro imaginário. Com esse I faz esse termo ficar real. Então, essa equação é uma equação totalmente real. Pois não, Sal? Coisa que eu não entendi, eu acho que é bobagem, mas eu me perdi. Ali eu tenho a densidade de o... Tudo bem, eu estou identificando π estrela π como densidade. De alguma coisa. Claro, isso é um dos postulados básicos da mecânica quântica. Isso. E eu identifico o outro termo como a densidade de corrente pelo fato de estar dentro de uma divergência. Tudo bem também. E aí, porque, outra coisa, desculpa, Saulo, está dentro de uma divergência e confere a esse cara aqui a unidade, vamos dizer, se confere a esse cara a mesma unidade que essa grandeza tem, a mesma, diz que essa grandeza aqui é uma grandeza de mesma natureza que essa, só que por unidade de área tem. Então, se é por unidade de área, significa que você está pegando um fluxo, vamos dizer, transverso, você está passando alguma coisa por unidade de área e por unidade de tempo. Grandeza por unidade de tempo é corrente. Carga por unidade de tempo é corrente. Massa por unidade de tempo é uma corrente de massa, é uma corrente. Obrigado, Gabriel. E aí, por unidade de área, significa uma densidade de corrente, certo? Eu acho estranho, é diferente não ter π estrela π do outro lado. Quer dizer, tem o π estrela π, mas combinado com esse. Mas, por exemplo, se eu imaginar a carga, eu tenho a carga e tenho o dq, dt, mas eu tenho o quê? Aqui eu tenho π estrela π, mas aqui eu não tenho um d π estrela π, eu tenho outra coisa. Mas na verdade, Saulo, você não tem, mas se você imaginar bem, quando você fala a equação de continuidade da carga, como é que é? Vamos dizer, ddt da densidade de carga, mais gradiente de divergência da corrente. A observação lá.